Fala aí, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Lume Podcast. Eu sou Morena Alemande e hoje é o dia da vingança. Eu tô aqui na frente do homem mais lindo, charmoso, inteligente, maravilhoso das galáxias, Theo Carvalho. Aê! Mandou bem. Deu pra enganar a gente. E hoje é um episódio super especial, porque é aniversário desse cara incrível, meu marido. E eu sempre falo que você orou pouco, eu orei muito, porque ele me deu você, Deus me deu você. E eu tô muito feliz de realizar esse podcast falando sobre o meu marido, com ele, sobre as histórias dele, porque é um homem cheio de histórias. Porque eu sou velho, né? Porque eu sou velho, eu tenho muitas histórias. Eu ainda ia falar assim, então, você é mais conhecido como Matusalém de Niterói, de tanta história que ele tem para contar. E o que tem sido mais legal é que as pessoas têm aparecido aqui, os amigos, e de fato contam os mesmos detalhes que ele. Então, gente, sim, as histórias são todas de verdade. Eu fico contando a história, às vezes eu fico com medo de dizer, cara, parece que é mentira, cara. Eu tenho um amigo que é assim, eu conheço um cara que ele fica contando as histórias. Quando eu conheci esse cara, ele fica contando um monte de história. Ah, porque eu fui segurança do Bonovox. Assim mesmo. E ele já contou essa história e é verdade. Ele fala que eu fui segurança do Bonovox. Ah, porque um dia eu dei um rasante de helicóptero aqui na praia de Caraí. Ah, porque eu não sei o quê. Eu pensava, meu Deus, esse cara é muito causeiro. Um dia eu fui na casa dele. Aí tinha foto de tudo, pô. Foto da lógica, tipo assim, das histórias, mostrando os vídeos. Falei, caraca, ele fazendo história, selfie com o Bonovox. Aí, às vezes... Não, na época não tinha selfie, não tinha celular. Não, eu falei selfie do celular, da câmera analógica. Aí hoje eu penso, cara, eu nem conto muito minhas histórias, que eu, pô, imagina, então vão começar de mim, a mesma coisa que eu pensava desse cara, pô, é caô, muita história. Cara, mas Deus está te dando a oportunidade no podcast de chamar os seus amigos e provar que não era mentira nenhuma das histórias. Doideira, né? Por que a gente fala isso, né, Moreco? Gente, ele já foi tatuador. Isso é muito legal. Não queria imaginar. Já rodou o Brasil com banda, com música... Eu não gosto de falar o nome secular, mas enfim, né? Só para as pessoas entenderem. Já rodou o Brasil. Ficou no semifinalista do Superstar. Muito bom. Designer gráfico. Vê se eu tô esquecendo de alguma coisa. Com certeza eu vou esquecer. É porque eu sou velho, tem muita história. Já tivemos uma confeitaria saudável. É verdade. Muito louco também. Designer gráfico. O que mais? Continua aí. Não fiz muita coisa. Eu tive loja 1,99. Isso eu não sabia. Vai ter que chamar um amigo aqui pra provar. Tô brincando. Não, foi a época do boom, pô. Meu pai montou uma loja de 99, trabalhava lá. Loja de 99. Na época de loja de decoração, né? Mas foi meio que nessa época. Já pintei quadros. Você foi artista de loja de decoração, vendendo suas obras de arte. Então vamos lá, então eu vou falar. Já pintei quadro, vendi meus quadros. Aqueles quadros de nó de marinheiro. Sabe? Estava muito na época, mano. Isso, meus pais tinham várias lojas de decoração e tal. E aí tinham isso, eu vi que isso vendia muito. Eu pintava quadro e vendia quadro. Mas às vezes demorava para vender meus quadros pintados. Eu vi que esse quadro vendia muito. Meu pai tinha lá. Um dia eu peguei um grandão. Falei, pai, me empresta esse. Isso eu devia ter uns 13 anos. 14 anos. Meu pai, para que você quer esse quadro? Eu falei, eu quero aprender a fazer os nós. Legal. Aí ele levou o quadro para casa. Eu arrumei um barbante, fiquei aprendendo a fazer os nós, olhando os nós. Não tinha Google, né? Aí fiquei aprendendo a fazer os nós de marinheiro. Teve que aprender na marra. Na marra. Aí meu pai viu que eu estava aprendendo, meu pai falou, então nós vamos fazer uma sociedade, hein? Eu vou comprar um material, vou investir no seu negócio, vou investir no seu negócio, vou botar na loja para vender. E aí ele falou lá, X% é o que eu tenho que gastar lá, porque tem comissão de vendedor, salário, isso aqui, blá, 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 blá. Vai sobrar Y% e esse Y% a gente divide. Eu falei, feito o negócio. Aí comecei a fazer um monte de quadro de marinheiro, meu pai fazia, mandava eu moldurar e tal. E ficava bonito, eu vendia tudo. E é legal que tu, desde a infância, tem isso, né? Teve um episódio que uma vez me falou, acho tão bonitinho. Você fazia pipa e vendia. Não, a pipa eu não vendia. Eu não fazia pipa para vender. Eu fiz pipa para mim, porque eu vendi pipa. Você viu uma oportunidade. Né? Isso.
É um garoto que não podia atravessar a rua. Pô. Aí eu cobrava pra eu atravessar a rua e comprar pipa do outro lado e trazer pra ele. E aí teve a história do pai. Um garoto avisou o pai dele. Falou, o Theo tá enganando seu filho, pô. Tá cobrando seu filho. E o pai, não tá enganando. Eu sei, eu sei que ele tá fazendo. E certo tá ele, que o pai do garoto era comerciante. Achou que menino empreendedor, pô, investiu, incentivou, né? Muito bom, muito bom. E o que mais, me conta? Que mais que eu fiz? É. Não sei, eu fiz... Então, tive estúdio de tatuagem, uma loja de material de surf, skate, produtor. Trabalhou em gráfica? Então, não fazer estampa? Criei estampa para um monte de marca de roupa. Então, não trabalhei em gráfica. Eu tive uma agência de propaganda. E aí tem uma época que estava em alta, assim, a época do impresso, um dia é tudo digital, Sim. né? Mas na época tinha um lance do impresso. E aí eu vendia muito impresso. Eu tinha uns clientes que queriam material gráfico, então eu fazia a arte e já entregava o impresso pro cara. Eu mandava uma gráfica imprimir e isso, agenciava a gráfica e tal. E tem alguma história, assim, deve ter várias, né? Mas tem algumas, assim, que é aquela que tava guardadinha no coração, sabe? Aquela, pode ser, de repente, uma engraçada ou não, alguma história bacana, assim. O Theo, gente, pra quem não sabe, ele é um fanfarrão, tá? Às vezes em casa, ele adora o dia inteiro contando piada. Horrível quando a gente tá na TPM, né? A gente quer matar o marido. Mas fora a TPM é maravilhoso. E aí, às vezes, eu brinco, gente, quem olha ele pregando não sabe o fanfarrão que ele é em casa. Graças a Deus. Obrigada, Senhor. Obrigada, amor. Tu é maravilhoso. Mas tem alguma história, assim, que mais te marcou dentre todas da tua trajetória, né? De todos os lugares que você passou? De trabalho, assim, que você tá falando? Isso. De trabalho? Não sei. Então, sempre gostei de empreender, acho por causa dos meus pais, né? Meus pais, sempre meus pais empreendendo, tendo negócios, montando lojas. Meu pai construiu escola, enfim, sempre meus pais empreendendo. E aí meu pai às vezes me chamava, né? Vão comigo não sei onde e tal. E era para visitar algum fornecedor, alguma coisa assim. E aí eu ia junto. E aí via meu pai comprando, negociando, pegando mercadoria, encomendando. Aí eu gostava de ajudar, né? Pegar as caixas, botar no carro. Aí chegava na loja, descarregava. Isso criança ainda? Criança. Que legal. De maneira que meu pai não pedia para eu fazer, mas meu pai me inspirava a fazer. Que legal. Entendeu? E aí eu ia fazendo. E desde novo eu via aquele clima de negócio, de comércio, de empreender e de caramba, a venda não tá tão legal, a gente tem que pensar uma estratégia, fazer uma coisa. E eu ficava vendo aquilo, ficava apaixonado por aquilo, né? E acho que por isso que eu sou maluco, empreendedor. E sempre gostou de diversificar? Ou você é uma pessoa, não no caso inquieta, não no sentido ruim, né? Mas gostar sempre de estar desenvolvendo coisas novas? Acho que eu sou mais apaixonado por começar coisas do que por gerenciar. Eu não sou um cara da organização, né? Meu perfil não é muito de gerenciar e de administrar negócio. Eu sou de empreender. Então, eu adoro começar, né? E aí eu começo negócios. E aí quando eu percebo que o negócio, enfim, que tem uma outra coisa, uma outra oportunidade, eu não tenho problema nenhum em encerrar. Não tenho medo nenhum de fechar a coisa, encerrar a coisa e partir para outra coisa. Não tenho. Enfim... Mas uma história, deixa eu ver, histórias legais de coisas que eu empreendi. Teve um lance maneiro do estúdio de tatuagem que você falou, que eu não pensava em entrar nisso. Eu já gostava de tatuagem porque eu era tatuado, né? Então eu já vivia nesse meio, tinha vários amigos tatuadores. Nada a ver ele ter abandonado, né, gente? Eu cheguei atrasada. Aí, então, aí tinha um amigão meu que eu tava anos sem ver o cara. Aí um dia encontrei com o cara num shopping e eu vi que ele não tava bem, assim. Eu achei ele estranhão, um semblante pesado, assim. Eu falei, cara, você tá bem, cara? Não, tô muito bem, não sei o quê. E eu, o que houve, cara? Ele falou que tava mal, tava precisando de ajuda. Que a história dele, que tava acontecendo é o seguinte, ele morava com a mãe e a irmã em São Gonçalo e ele trabalhava num estúdio, não lembro onde, no Rio, assim, longe pra caramba. Então... A hora que ele acordava para trabalhar, a mãe e a irmã tinham saído para trabalhar e não via a mãe e a irmã. E então ele acordava sozinho em casa, se arrumava e ia para o trabalho. Horas e horas de trânsito, conduções e tal. Chegava lá, trabalho pra caramba.
Saía tarde da noite, o dia inteiro só tatuando. Aí a hora que acabava de noite, ele pegava a condução de volta. A hora que ele chegava em casa, a mãe e a irmã estavam dormindo. Caramba. Ou seja, ele não tinha relacionamento social. Sim. Entendeu? Então o que aconteceu foi que ele ficou mal de cabeça. Ele falou, cara, eu tô mal, síndrome do pânico, tô cheio de crise de ansiedade, tô tomando remédio, tô mal. O cara tava mal em casa, assim. E ele falou, pô, preciso de ajuda, cara. Eu falei, então, meu irmão, deixa comigo. O que eu fazia, eu comecei a ir pra casa do moleque, e eu chamava, ele não atendia, eu invadia a casa dele. Eu ia entrar e falava, meu irmão, levanta dessa cama, vambora, que ele tava mal, já não conseguia mais sair de casa, não conseguia fazer nada. E aí eu comecei a carregar o moleque pra minha casa. Levava o moleque pra minha casa, esse cara, esse amigo, e ele ficava comigo lá direto, e eu ajudando o cara. E aí consegui uma amiga psicóloga, recomendei, ele começou tratamento e tal. Aí a hora que ele foi melhorando, eu falei, cara, legal, agora você tem que fazer o que você ama, cara. Você ama tatuar, mas tenta de outra forma, cara. Ou vai morar perto do trabalho, ou arruma um estúdio perto de casa. Ele falou, não, cara, eu quero montar um estúdio. Pô, tu gosta de empreender, não quer montar um estúdio de tatuagem comigo? Eu falei, cara, não tá na minha intenção não, pô. Mas aí eu pensei, vou montar um estúdio pra ajudar o cara, pô. Monta um estúdio, quando o negócio estiver andando, eu saio e ele fica com o estúdio, pô. E aí foi isso, aí pensamos uma estratégia, pensei porque o meu negócio é propaganda, né? Meu negócio é publicidade, faculdade de publicidade e tal. Gosto disso, tive agência e tal. E aí eu pensei, já que é pra montar um estúdio, vou montar o estúdio, né? Aí pensei num brand totalmente diferente. Na época, o estúdio de tatuagem era tudo muito voltado para homem. Era aquele estúdio escuro, preto, né? Pesadão, ambiente pesadão, rock and roll rolando pesado e tal. Aí eu pensei, cara, vamos pesquisar quem é o público da tatuagem. Eu descobri que 70% da receita de estúdio de tatuagem vinha de mulheres e não de homens. As tatuagenzinhas pequenininhas. Tatuagem pequena dá mais dinheiro que tatuagem grande. Porque tatuagem pequena, a rotatividade é muito grande, você faz muito rápido, porque tem um valor mínimo para uma tatuagem. A tatuagem para ser pequenininha tem um valor mínimo, tipo assim, menos do que isso não vai ser. Sim, que é o custo, né? O cara tem um mínimo por conta do custo, né? Não, material, e nem é custo material não, porque o material é muito barato. É da hora do tempo pessoa, mesmo, cara. Tipo assim, não vale a pena a gente separar um tempo para ganhar menos do que X, né? Então eu pensei, cara, rotatividade. Vamos focar em mulheres que preferem tatuagens menores. E aí chamei, né, junto com esse cara, pensei no nome, num brand totalmente pensado em mulheres, com meio retrô, pin-up, e começamos a divulgar, fizemos uma divulgação muito boa na internet, na época era Facebook, né? E quando a gente abriu o estúdio, com a agenda lotada, assim, já precisando contratar mais tatuadores. E foi aí que eu entrei no negócio de tatuagem. Porque intimida, né? Dependendo do ambiente, para mulher, as meninas, né? Pode intimidar. Então, ali era a porta aberta para um público que estava carente, né? Muito legal isso. E foi legal porque, assim, os estúdios pegavam como clientes os trabalhadores da região e o nosso estúdio pegavam os patrões desses trabalhadores, os gerentes dos bancos. Então, assim, a gente começou a pegar um público muito legal, assim. E dali depois a gente abriu outros estúdios. Que legal. E a Leme, na verdade, que é a agência que a gente tem, né? Veio também dessa mesma paixão que eu acho que, na verdade, você gosta de empreender, mas, assim, existe um padrão que eu acho que você vê também a necessidade de poder ajudar as pessoas. Você vê uma oportunidade, vê pessoas, e aí eu vejo você muito como um agregador, né? Tipo, ver uma oportunidade aqui, poxa, dentro dessa oportunidade a gente pode ajudar fulano, ciclano e tal. E dali te inspira a fazer o projeto, que é o que te move, assim. Eu acho que isso tem muito essa veia. Por isso que moveu você, no caso do estúdio de tatuagem, né? Todos os negócios que eu fiz... é legal o seguinte, como é que eu posso dizer? Para não parecer pretencioso. Mas eu tenho um lance, e eu sei por quê, eu vou explicar e não vai ser pretencioso não, eu vou explicar. Tudo que eu faço dá certo pra caramba, de verdade. Todo negócio eu comecei deu muito certo. E é louco que acontece muito isso, de eu entrar, já aconteceu de iniciar a sociedade, de eu pegar negócios que já estavam acontecendo, que não estavam indo bem, depois que eu entrei o negócio aconteceu, e depois que eu saí, acabou ou deu ruim, assim. Mas eu sei que não é por minha causa não. De verdade. Eu acredito muito no favor de Deus. Sim. Eu lembro quando na Bíblia Isaac chega e ele começa a cavar poço e num lugar onde todo mundo tentava fazer isso porque as pessoas estavam ali procurando água ou seja, Isaac fez a mesma coisa que todo mundo fazia, procurar água, só que as pessoas não conseguiam. Isaac faz a mesma coisa que todo mundo estava fazendo e ele consegue água. E os caras falam, essa água aí é nossa, porque esse território aqui é nosso, a terra é nossa, então o poço é nosso. Isaac, tudo bem.
deixa o poço para eles, sai e vai cavar em outro lugar. E chega em outro lugar, consegue água. Os caras, ué, aí vai de novo e fala, esse lugar também é nosso, Isaac. Tá bom, fica com o poço. E sai e vai para outro lugar. Enfim, ele fez a mesma coisa que todo mundo, no mesmo lugar que todo mundo, só que ele teve resultado que os outros caras não tiveram. Porque acredito que favor de Deus, de bênção de Deus, não tem a ver com lugar, não tem a ver com o quê, tem a ver com quem. Sabe? Muito bom. Então, eu acredito muito que existe o favor de Deus que me acompanha. Eu acredito no Salmo 23 que fala que certamente que bondade e misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida. Então, tenho certeza que tudo que eu coloco a mão dá certo. E aí eu penso, se é bom pra mim, por isso que eu falo isso muito no podcast, né? Eu falo, cara, se é bom pra você, tem que ser bom através de você. Porque eu acredito que isso é um princípio de Deus. Acho que todo recurso de Deus não é pra parar na gente, é pra fluir da gente pro outro. Então, se eu tenho uma coisa que eu vejo, cara, eu sei que isso aí vai dar certo, vai ser bênção. E aí eu tento trazer gente, porque se vai ser bênção pra mim, tem que ser bênção pro máximo possível de pessoas junto. E acontece isso. O negócio dá certo e é bênção pra todo mundo. E é bom. A fé, né? É a mentalidade, você entrar sabendo que Deus já tá na frente, você tem fé, você tem essa convicção e tá caminhando debaixo do Espírito Santo, né? Sendo guiado por Ele. Então, isso com certeza isso que tem feito tu até hoje e te trazer aqui, né? Eu, graças a Deus, gente, porque eu aprendo tanto com meu marido, ele é tão maravilhoso. Para. Mas por que isso? Engraçado, ontem eu fui ministrar numa igreja, né? E lá eu falei isso. Eu falei que eu não confio muito em mim, não. Mas eu confio muito no Espírito Santo. Isso aí. Então, acho que esse é o ponto. Eu não vou confiar na força do meu trabalho, não vou confiar no meu talento, não vou confiar no meu esforço, não vou confiar nessas coisas. Porque isso todo mundo tem. Todo mundo pode se dedicar, todo mundo... Aí, só que se eu confiar no que eu posso produzir, eu só vou contar com aquilo que eu posso produzir. Aí eu prefiro confiar e contar com Deus. Que Ele vai me dar mais do que eu posso produzir, mais do que eu sou capaz de fazer, né? Aí que vem coisas que eu não conseguiria fazer, a pessoa fala, caraca, como é que... Não tem nada a ver comigo. O lance é que eu acredito realmente que todas as vezes que a gente faz alguma coisa para cumprir o propósito de Deus, tudo coopera para que isso aconteça de forma, assim, surpreendente, sabe? Aí é isso. Então não tem a ver comigo, tem a ver com Ele mesmo, com Deus. Muito bom. E deixa eu ver. É difícil entrevistar o marido, né? Porque a gente está todo dia junto. Isso é uma coisa que eu acho muito legal na tua história. É uma curiosidade, eu tenho certeza que um monte de gente vai querer perguntar a mesma coisa que eu vou te perguntar agora. Mas como é que foi a experiência? É de verdade Superstar? Cara. É de verdade mesmo? É de verdade. Então, vamos lá, o que é de verdade? Se tivesse que pagar jabá, alguma coisa, a minha banda não teria sido semifinalista, porque a gente não pagou ninguém. Então, assim... eu acho que a parada rolava de verdade. O que não é de verdade, a gente não tocava ao vivo. A banda não existia, e a banda não existia antes. Foi montada para isso. Então, mas tinham bandas que existiam antes. A minha banda, na época, que era a Devir, não existia antes. Mas tinham bandas que existiam antes. A minha que, enfim, foi um amigo que me chamou, eu tinha conhecido esses caras havia pouco tempo, também para ajudar um cara. Um amigo que ele tava... Eu tinha acabado de conhecer esse cara, ele descobriu que eu tocava e eu já não estava mais trabalhando com música, eu estava empreendendo outros negócios e tal. E aí esse cara falou, pô, Theo, você não quer tocar comigo? Que eu tô querendo voltar pra música e eu precisava de alguém que tocasse comigo, não sei o quê. Eu falei, cara, tô em outras paradas e tal. Ele falou, pô, cara, já tenho até shows fechados, tô precisando dessa grana, quero fazer. Aí eu falei, mesma coisa, eu falei, cara, tudo bem, eu vou pra você começar lá e até você arrumar outro cara pra me substituir. Foi isso. E aí o negócio deu super certo. E ali, com esse cara, eu conheci alguns músicos, e um deles foi o Davi Damasceno, que foi na frente, na época do meu estúdio de tatuagem, cara, aí chegou lá na porta e falou, Theo, é o seguinte, tô te procurando porque eu quero me inscrever, vamos montar uma banda pra gente se inscrever no Superstar, quero que você entre junto. Eu falei, legal, pô, vamos. Eu pensei, Superstar, pô, tá maluco, vai dar em nada isso. Aí eu topei, falei, vamos. Aí ele falou, só que isso foi um sábado, fim de dia já, ele falou, só que tem um lance. A gente tem que se encontrar no estúdio segunda-feira, porque a inscrição termina terça. Aí a gente correu pro estúdio segunda-feira, lá na segunda-feira que eu fui saber quem seriam os músicos, aí que eu conheci o Fábio Lessa, a Amanda Chaves, o Flavinho, o Rafa, na época o Vitor Carvalho, fera. E essa foi a galera ali. E aí na hora, a gente organizou ali, viu qual seria o repertório, fizemos uma gravação rápida e mandamos pra gente se inscrever lá. E tanto que
foi muito despretensioso, até da minha parte, da parte deles, que eles estavam, o Davi, alguns deles estavam com agenda lá na Guarda do Imbaú. Ah, legal. E aí acabou de gravar, fez a inscrição e eles partiram para cumprir a agenda deles. E beleza, eu fui tocar minha vida. De repente, o Davi me liga e fala: Theo, é o seguinte, tô voltando agora em Baú hoje, a gente tem que se encontrar essa noite porque chamaram a gente para uma audição lá. No dia seguinte? É amanhã de manhã. A gente tem que se encontrar hoje à noite para ensaiar. Só que a gente só tinha se visto ali 1 ou 2 vezes para preparar qualquer coisa e mandar. Foi assim, entendeu? Rápido. A gente nunca mais tinha tocado junto. Enfim, 2 semanas depois, mais ou menos. Ele pegou um avião no mesmo dia? Correndo. Teve que arrumar um voo correndo, vir correndo. Ele falou: cara, consegui. Tive que parar minha agenda aqui no meio para ir correndo, porque a gente tem que estar amanhã de manhã lá. E nos encontramos de madrugada no estúdio para ver o que a gente apresentaria lá na audição. Ensaiamos, criamos arranjos, ensaiamos na correria, cansados, fomos dormir assim já de manhã e a gente sairia de manhã e eu torcendo para lembrar os arranjos que a gente tinha acabado de criar, né? A gente criou os arranjos, ensaiou e fomos para lá, nos apresentamos e é muito louco porque a gente se apresentou e ficam os caras assim avaliando, né? E os caras com uma cara de nada assim, ó, próxima banda. E a gente foi, tocou e já assim, ok, obrigado. Próxima. Assim, então assim, não esboçava nenhuma reação, a gente não sabia se a gente ia ido bem, se ia ido mal. Vocês virados? A gente muito cansado, muito. E aí, então, depois tivemos a notícia que se tínhamos sido aprovados, íamos entrar pro programa, e falei, que legal, pô, vamos aparecer. Pelo menos um dia a gente vai aparecer na Globo, pô. E aí fomos num dia, e aí quando a gente se apresentou, a gente bateu o recorde do programa, pô. Caramba. Da primeira apresentação, recorde de votação. Enfim, a gente foi até a semifinal. E foi assim, então quer dizer, a gente não pagou ninguém. E aí, então, o que não é real? O que não é real é o lance da banda tocando, ao vivo no domingo. É gravado? Porque não dá tempo de sair uma banda inteira. Quem trabalha com música sabe. E um monte de músico desconectando tudo para entrar uma outra banda, ao vivo, televisão, não daria tempo. Então, para ser justo com todo mundo, para não ter essa questão técnica não prejudicar um ou outro, então a banda, a gente gravava antes a base da gente e o vocal era ao vivo. Ah, legal. Era isso. E o personagem... Porque o Theo, ele é... Agora que ele estabilizou nessa barba... Na cara de tiozão. Mas ele já teve cabelo assim, e nessa época de um bigodão assim. Aí criou-se um personagem, não. Foi então, só o bigode. Foi zoeira, foi no primeiro dia que quando a gente ia se apresentar, tinha cabeleireiro lá, né? Tem cabeleireiro na Globo e tal, enfim. Aí eu pensei, vou fazer uma doideira. Foi de zoeira, foi na hora. Eu entrei lá no salão, lá no cara, no camarim. Aí eu perguntei, vem cá, você tem alguma coisa? Eu quero enrolar meu bigode. Você tem alguma coisa? Aí ele olhou, cara, podemos tentar. Pegou um gel, pegou não sei o que, aí não funcionava. Aí pegou um pozinho. Eu tava nem preparado pra isso, bigode. Não, mas minha barba era maior, o bigode era um pouco maior, então dava uma voltinha, entendeu? Aí ele falou, nossa, vai dar. Aí foi, pegou um pozinho que tinha lá e secou o negócio e ficou. Aí quando eu entrei no camarim tava a banda, né? Eu fui sozinho fazer isso e eu voltei de surpresa, assim, os caras olharam e começaram a rir. Eu falei, eu vou entrar assim. Mas, cara, duvido, pô. E aí entrei no palco a primeira vez assim, falei, vou manter essa parada, porque eu tenho aquele bigodinho de Salvador Dali. É bom que marcou, né? Muito bom. E outra pergunta, outra questão que eu acho bem interessante, você veio de um lar cristão, né? E nunca imaginou ser pastor. Nunca quis ser pastor. Não, pô. E agora, pegadinha do malandro. Então... eu nunca tive problema com a função, com cuidar de gente, com ajudar pessoas. Isso eu nunca tive problema. Eu nunca quis a posição, o título, sabe? Eu nunca quis o título de pastor, eu nunca quis estar à frente de uma igreja. Então, não queria nem ser pastor, tipo, pastor auxiliar, nada disso, muito menos ser o cara na frente de uma igreja. Nunca quis, pô. E não foi por frustração em casa, porque às vezes tem isso, normalmente filho de pastor não quer ser pastor, porque, enfim, via o pai e não queria ser igual ao pai. Não, nada disso. Sempre admirei muito meu pai, não tive problema nenhum com isso. Eu só não queria mesmo, pensei, pra mim é outra coisa. Eu era muito mais de, sei lá, ir pra rua, tocar num bar, músicas cristãs, eu fazia isso, né? Até o Ayrton teve aqui um dia desse, né? A gente falou sobre isso, então eu era muito mais isso do que de estar dentro da igreja, ainda que eu frequentasse a igreja, tocasse o louvor da igreja, enfim, mas eu não queria
Não sei. Fase, talvez, idade, eu não sei. Não sei, não sei explicar por que não. Eu nunca, não é a idade, né? Porque quando a Lume nasceu, inclusive, eu não queria, né? Tem nada a ver com idade nem com fase. Não sei. Eu nunca parei pra pensar muito por que eu nunca quis. Só que eu nunca quis. Mas ainda bem que você é uma pessoa atenta ao Espírito Santo, né? Então, a galera batia na porta, literalmente, você sabe, né? A galera começou a bater na porta de casa e falou, Theo, pelo amor de Deus, cara. Tem que começar. A galera tá aí, cara, a galera tá aí, pô. Tá procurando você, tá atrás de você, você tem que assumir isso aí, cuidar dessas pessoas. Não, é mais engraçado que quando a gente se conheceu, né, não tinha igreja. E aí daqui a pouco... Muito pelo contrário, a minha ideia, olha o revolucionário, a minha ideia é exatamente, vamos descentralizar isso, qualquer um pode se reunir em casa, e que realmente, eu acho que isso funciona muito bem. Eu fiz parte, durante um tempo, assim, caminhei com os caras que tinham uma comunidade caseira, uma igreja em casa, assim, eram vários grupos que se reuniam em casa. Diferente de célula, né, que hoje tem célula, que tem a igreja. Sim. E tem os grupos. Lá era o contrário, eram só os grupos. E de tempos em tempos eles se reuniam para celebrar juntos, mas a igreja funcionava em casa, cada casa era um núcleo com um pastor, com, sabe, toda a liturgia acontecer dentro da própria casa. Então acho que isso super funciona, entendeu? Então na minha ideia era, cara, e posso falar uma coisa muito louca? Antes da pandemia, eu vi claramente o Espírito Santo me dizer que estava chegando o tempo das pessoas voltarem para casa e se reunir em casa. Eu vi isso. Quem andava comigo na época vai lembrar disso, porque eu falei isso. Falei, cara, tô sentindo isso forte. E aí eu pensei, então de repente é para ajudar as pessoas nisso. E eu comecei a me reunir com algumas pessoas. Falei, cara, vamos ajudar as pessoas a se reunir em casa. E aí tinha um grupo que se reunia lá, e aí outras pessoas e tal. E aí veio pandemia. E aí eu pensei, caraca, então... E você vê... A pequenez da mente humana, né? Eu ouvi algo de Deus e já com a minha mentalidade formatada, vindo de uma igreja institucional, a vida inteira, né? Eu já pensei, legal, agora como que eu posso formatar isso da igreja em casa? Aí já pensei mais uma vez de criar uma coisa para o pessoal se reunir em casa, mas não tinha nada a ver, era só uma pandemia que estava por vir e as pessoas estariam em casa e não teria outra forma de se reunir que não fosse em casa. Então eu ouvi o Espírito Santo certo, discerni errado, essa foi a verdade, né? Então, e é isso. Então, e aí tava a galera se reunindo em casa, né? E aí... Foi até assim que a gente, por causa disso que a gente se conheceu de fato, né? Pois muito legal. Pois é. E engraçado foi isso também, acabou acontecendo comigo, porque eu jamais imaginei casada com um pastor. A gente está à frente de uma igreja e a gente se conheceu, não tinha, né? E a gente ficou um ano assim, sem... E aí daqui a pouco a gente vê Deus fazendo tudo através, né, da gente. É tão poderoso e eu vejo o trabalhar mesmo do Espírito Santo e a gente se deixar levar por Ele. Sim. E Ele levar a gente em lugares que a gente jamais pudesse imaginar. Eu mesmo jamais imaginaria estar aqui hoje. Fazendo... Uma coisa que eu tenho aprendido, tá? Até a galera da Lume vai ouvir isso. Como eu sempre fui muito de incluir as pessoas em tudo, né? Mas tem alguma coisa que Deus tem me falado muito, muito, muito. Tem coisas que Deus fala comigo e às vezes eu demoro muito porque eu tenho uma mania de incluir pessoas em tudo. Só que tem coisas que são pra mim. Por exemplo, esse lance da igreja, que eu fiquei um tempão, não, pô, nada a ver. Com o Thiago ia lá em casa, né? Fala, Theo, a galera tá aí, cara. Pô, tem que abraçar, faz essa parada. Fala, Thiago, você quer? Vai você então, irmão. Eu vou frequentar a sua igreja. Fala isso pra ele. Fala, você, cara, eu não quero. Pô, e tal. Então, e aí, ou seja, demorei um tempo até que enfim nasceu o Lume. E aí o Lume nasceu, então, enfim, ok, estamos aí. E aí, só que aí nesse processo, por muitas vezes, Deus me fala coisas e teve inclusive várias coisas já que nunca saíram do papel, exatamente porque muitas vezes eu quis incluir pessoas e eu fiquei esperando por pessoas e as coisas não aconteceram e simplesmente não aconteceram. E depois, na verdade, esses dias eu tenho ouvido muito Deus me falar sobre isso, que tem coisa que Deus falou pra mim. Sim.
E a responsabilidade é minha, quem tem que fazer sou eu, não tem nada a ver com outras pessoas. E uma das formas de abençoar pessoas, não necessariamente é incluindo pessoas, mas é fazendo a coisa acontecer e através disso eu conseguir abençoar pessoas. Sim. Né? Então, eu acho que é muito, muito importante saber discernir, porque cada tempo tem seu próprio modo, a coisa certa na hora errada é a coisa... São frases que eu falo, né? A coisa certa na hora errada é a coisa errada. Então, tem hora que realmente é para envolver pessoas, mas tem vezes em que se a pessoa não meter a cara e não fizer sozinha, ela nunca vai conseguir abençoar pessoas depois, porque o projeto nunca vai acontecer. Então é melhor fazer sozinho e abençoar a gente depois do que querer envolver pessoas no processo na hora errada e a coisa nunca acontecer e não vai ser bênção para ninguém. Sim. Né? E liderança tem muito a ver com isso. Eu acredito numa liderança descentralizada, na Lume é assim, eu acredito numa liderança descentralizada, mas eu acredito que tem coisas que são responsabilidade minha e de mais ninguém. E que tem coisas que sim, eu tenho que assumir o papel de decidir, e muitas das vezes as pessoas não vão ficar felizes com o que eu decidi, algumas pessoas vão ficar de fora de algumas decisões e faz parte do processo, mas se eu não decidir e não fizer, pessoas não serão abençoadas depois, porque de repente não vai acontecer. Então tem horas em que eu tenho que tomar decisão sozinho, correr o risco sozinho, risco inclusive de pessoas lá e falar, o que esse cara tá fazendo? Pô? E até de errar. Sim, né? Com certeza. Que eu acho que quem assume a responsabilidade também do erro, né? Toma a decisão, cara, a responsabilidade é sua. Então assume o risco de errar, mas ainda assim é melhor fazer e correr o risco de abençoar a gente do que de repente a parada não acontecer, né? Mas é muito bom, né, a gente saber que o Espírito Santo, ele tá guiando a gente, né, e mesmo que erre, ele vem dar uma volta e tá tudo bem, e faz tudo de novo, não depende da gente. E o bom de estar ficando velho, cada vez mais velho, é que o tempo vai trazendo experiências e sabedorias e coisas, ele vai aprendendo com as quedas, inclusive. Então eu adoro, o sonho dele é ficar velho. Meu sonho, ai meu Deus, tô quase lá, meu sonho é ficar velho, num nível que eu possa fazer o que eu quiser e as pessoas vão olhar e dizer, é porque é velho. É só um velho. Então o sonho é poder falar qualquer coisa, fazer qualquer coisa, e você falar, mas já dá pra disfarçar a barba, já dá, a barba branquinha do jeito que tá. É sonho. Aleluia. Tem sido incrível. A Lume aqui tem sido um tempo incrível. Eu tenho amadurecido muito. Eu tá aqui, eu já falei, acho que umas 3, 4 vezes, eu tá aqui como apresentadora, como é que se diz? Co-host. Isso, obrigada. Podcast? Me ajuda, marido. O marido já está acostumado, ele sempre tem que me ajudar. Tem sido muito bom, né? Eu tenho saído da minha zona de conforto e estar do teu lado é muito legal. Nunca te falei isso, mas meu marido, ele me encoraja, ele é muito maravilhoso. E já pensei em desistir. Ai, mas acho que não é para mim, não. E ele sempre insiste, me encoraja a estar aqui, então isso tem me colaborado muito para minha evolução. Tudo, né? Não só óbvio aqui, mas a Lume como um todo. Porque eu sei que uma das coisas que faz parte do que eu tenho que fazer é ser chato às vezes. Porque, vamos lá, para agradar a pessoa em tudo, ela vai ficar do jeito que tá. Sim. Porque é agradável. Agradável continue do jeito que você tá maravilhoso, tá lindo, é isso aí mesmo, perfeito. Pronto, agradou. Agora, fazer a pessoa se mover... Sair da zona de conforto, dolorida. As pessoas não gostam de mudança. Em forma geral, as pessoas não gostam de mudança. Então, quando você fala para a pessoa mudar o que ela precisa mudar, fazer o que ela não está fazendo, corrigir o que está errado, é o chato, pô. É o chato. Mas, na boa, eu não me importo. Acho que é por isso que Deus te deu oportunidade. Porque, vamos lá, se tivesse a ver comigo, se eu liderasse para mim, eu não faria. Se eu liderasse para mim, bastava elogiar sempre todo mundo e só elogiar todo mundo. Agradar todo mundo. É liderar para mim, pô. Aí ia ficar um monte de adultos com roupa de criança. Né? Mas aí, como eu não lidero para mim, eu lidero para os outros, eu tenho que ajudar a pessoa a crescer. E nem sempre a pessoa vai ouvir o que ela está a fim de ouvir. Eu sempre tento, e nem sempre eu consigo, mas na maioria das vezes eu tento falar de uma forma agradável. Né? Mas ainda assim, ainda sendo de uma forma agradável, ainda assim o teor nem sempre é agradável. Sim. Né?
Mas é bem isso, é tudo a forma como a pessoa fala. E eu confesso que quando a gente se conheceu, eu acho isso muito engraçado. E aí ele começou a falar esse lance, né, das casas. Não, vamos fazer uma reunião aí na sua casa para eu te ajudar e tal. E aí eu fiquei primeira coisa eu pensei, gente, eu não conheço, né? E a gente estava montando um negócio na época, então eu falei assim, não, então, daqui a uns 15 dias e tal, mas mulher é fogo, né? Eu já peguei, já fui olhar. Mas deixa eu explicar, contextualizar, senão a pessoa muito. Tá. Só eu sou assim, gente, eu falo na metade marido que melhora. Não, porque vamos lá, o que aconteceu? Eu estava exatamente nessa fase, a gente estava se reunindo em casa, a gente estava se reunindo lá em casa, e tinham pessoas se reunindo em outras casas, e era isso que acontecia. E aí, nesse momento, você viu meu Instagram. Eu achei o seu Instagram através do Felipe Guga. Isso. Caraca. Felipe Guga, vem aqui. Você faz parte da nossa história. Nosso padrinho de casamento. É. E aí eu lembro que eu tava querendo comprar um quadro do Felipe Guga. E aí eu vi nos stories dele uma foto de alguém segurando um quadro, celebrando. Poxa, meu original. O primeiro original. Foi. Eu pensei, cara, que maneiro. A pessoa já conseguiu uma coisa que eu ainda tô almejando. E eu fiquei felizão. Eu falei, cara, que maneiro. E fui ver quem era a pessoa. E aí era o seu Instagram. Era você que tinha postado e ele repostou, né? E aí quando eu entrei no seu feed, eu lembro que o feed era bonitão. Muito artístico, altas fotos, né? Tudo montadinho e tal. Eu tinha o maior zelo pelo feed. Aí eu, caraca, que maneiro, vou seguir. Eu segui. E na hora eu pensei, cara, é pouco eu só seguir. Era pra você saber que ela tá fazendo um negócio muito maneiro. E aí eu fui no seu direct e falei, cara, que Instagram maneiro seu. Não foi? Elogiei. Falei, que Instagram maneiro, cara. Parabéns pelo seu Instagram. Foi isso. Foi. Aí você falou, respondeu eu já assim, tô rindo. pra glória de Deus. Foi, você respondeu? Eu pensei, foi isso? Foi pra honra e glória de Deus. Isso, assim. foi total isso. Aí eu pensei, meu Deus, é crente, deve ser Que chato. Mas o pior é que eu tinha essa intenção. Eu falava, cara, eu vou usar minha arte pra glorificar a Deus. Sim. Então eu sempre fui muito apaixonada em fazer isso. E aí foi, né? E aí depois, no tempão. Aí eu dei um. Aí ficou nisso, na verdade. Foi isso. E aí um dia ele fez um post, e eu já, meses depois, eu não sou muito boa de data, mas pra gente eu sou. Toma cuidado. Isso foi em setembro. E aí lá em novembro, eu lembro que eu estava em São Paulo, eu lembro exatamente onde eu estava. Eu estava num táxi, mexendo no feed, né? Indo para um lugar onde a gente ia trabalhar. E aí apareceu o teu post. E eu, caraca, que legal. Adorei. Aí a gente começou a conversar. Foi isso. Aí você perguntou, você é de alguma igreja? Isso. Aí na hora eu pensei, meu Deus, como é que eu explico? Né? Eu falei, então, a gente se reúne aqui em casa, cara. Lá, que legal. Mas não tem nenhum grupo desse que se reúne aqui pela Zona Sul do Rio? Foi isso? Foi. Aí eu perguntei, por que você não faz? Se reúne aí, pô. Você falou, porque eu queria um lugar pra poder reunir com minha família. Eu falei, reúne sua família, pô. Mas não sei, como é que faz? E na hora eu senti do Espírito Santo, que era pra te ajudar. Obrigada, Espírito Santo. Eu falei, cara, eu preciso ajudar essa pessoa. E eu até cheguei pra galera que reunia lá em casa, algumas pessoas, eu falei, cara, tem uma pessoa que pediu ajuda. E que eu falei pra você, né? Eu falei, cara, eu vou te ajudar. Né? E eu falei isso com a galera. Eu falei, cara, tem uma pessoa, não sei por que senti de ajudar essa pessoa, não conheço, não sei quem é. A gente podia um dia lá, a gente se reúne lá com ela, quer ajudar a família dela, se reúne lá com ela, com a família dela, e a gente dá suporte, a gente vem embora e eles vão tocar a vida deles lá. E a ideia era só essa. É isso, gente. Aí, nesse tempo que eu fiquei meio assustada dele, não, vamos lá, eu falei, calma, peraí. Aí eu tava em São Paulo, como eu falei, a gente tava montando essa empresa, e aí eu fiquei com esses 15 dias para investigar a vida dele. Que igreja era essa? Sobre o que ele falava? E aí eu olhei tudo, gente. Eu olhei Instagram, Mulher é Fogo, né? Eu olhei tudo. E aí descobri que ele tinha um canal no YouTube e fui ver os vídeos. E ali, gente, eu acho que eu já me apaixonei. Por quê? Uma das coisas que eu achei muito legal nele quando ele ia falar alguma coisa, não para... ou alguma coisa para chamar a atenção de uma pessoa, no caso, não de alfinetar, no caso, para exortar. Vamos usar a palavra, né? E aí ele ia falar, e aí o jeitinho que ele falava já todo fofo, que ele já ria antes, assim, meio sem graça, assim, gente, ele é fofo até pra dar uma bronca. Não, tem um cara que eu vi, eu lembro disso, em 2007, eu tava lá em Minas fazendo uma escola ministerial lá, de missões lá e tal. Aí teve um cara que foi pregar lá,
foi dar uma aula, uma parada assim, lá na escola. E eu lembro que ele falava coisas muito duras às vezes, mas ele era muito divertido, pô. E a gente ouvia. E tinha hora que a gente ria, tinha hora que a gente chorava. Aí eu lembro que alguém lá que tava fazendo a escola junto com a gente, né? Alguém comentou, não lembro quem foi, e comentou, cara, que engraçado, né? Que ele faz a gente rir e depois mete a faca. A gente nem sente a faca entrando. Eu, cara, que interessante. E eu não sei se é por isso ou não, mas eu acho que a melhor forma de você falar verdades é fazendo a pessoa sorrir, entendeu? E aí me chamou essa atenção, eu achei, gente, eu apaixonei, olha que fofo. Só pra deixar claro, nem sempre, às vezes piada é só piada. Porque às vezes você fala assim, tá fazendo piada, de repente tem um fundo né? Tá querendo. Não, às vezes é só piada, piada. Sim. Né? Mas acho que dá pra falar coisas duras sem ser duro. Isso, né? Acho que é importante a gente, enfim, fazer esse papel, né? Mas a gente tudo tem forma de como falar com as pessoas. Então é isso que me chamou a atenção. Porque eu lembro que na época eu convivia com uma pessoa que falava assim, não, eu tenho que falar as coisas na cara porque eu sou verdadeiro, mas era um trator e o que adianta? Ninguém vai aprender dessa forma. Então, de repente essa é a verdade da pessoa. De repente ela é grossa de verdade. Eu não sou um cara grosso, eu acho, né? Às vezes eu sou. Não, mas não é o meu normal. Sim, né? Então, sim. acho que é isso. Então, se essa é a verdade da pessoa, enfim, eu acho que ela deveria mudar, mas... Com certeza, porque não é saudável, né? Não cria relacionamento saudável. Não precisa, enfim. né? Então me chamou a atenção e eu achei isso legal, de ser um líder e ter esse jeito, né? De saber ensinar as pessoas. Isso é importante. Esses dias, o cara foi o Thiago, de novo o Thiago, que tem vários Thiago, né? Mas o Thiago Rocha. Ele tava me zoando, foi domingo retrasado isso aqui. Porque um tempo atrás, eu compartilhei uma mensagem na Lume, e aí, faz tempo isso, aí eu falei sobre o lance do jumento, né, de Jesus e tal. Eu lembrei disso, tu acredita? E eu lembro que nesse dia, eu não lembro qual foi a comparação que eu fiz com relação ao jumento, eu não lembro, mas eu me comparei a gente, um jumento. Eu lembro dessa obrigação. Lembro? Era coisa boa, mas eu não lembro o que foi. E aí, beleza. E aí, há 2 domingos atrás, eu fui falar sobre a questão da noiva de Cristo. Cristo veio buscar uma noiva, mas Apocalipse 7, se não me engano, fala da grande meretriz. Né? E às vezes, dentro da igreja, tem essa mentalidade, tem muita gente com essa mentalidade, não de noiva, mas de meretriz. Né? Que age não por amor, mas por interesse. Né? Não em servir o amado, mas em receber recompensa. Ou seja, faz o que a esposa faz a mesma coisa, mas faz por benefício próprio. Né? Tanto a esposa quanto a meretriz, a prostituta, fazem a mesma coisa, mas cada um faz por uma intenção diferente. Sim. Né? E aí, beleza. Aí quando acabou, quando eu acabei de falar, tal, foi ele pro canto, aí o Thiago falou, cara, só você mesmo, né? Você chama a gente de jumento, de prostituta, e fica todo mundo feliz com você e tá tudo bem. Eu não chamei ninguém de jumento nem de prostituta. Mas é verdade, gente. Assistam os vídeos dele no YouTube, é muito bom. E uma pergunta em relação ao evangelho, qual foi a tua maior virada de chave? Maior virada? Ai, tô adorando, gente. Tô fazendo várias perguntas que eu jamais faria. Deixa eu pensar. Teve um momento na minha vida que foi muito, muito importante para mim, assim. Foi uma crise que eu tive, mas eu acho que crise é muito bom. Crise é quando você não cabe mais no lugar que você tá, no espaço que você tá, enfim, né? E aí você tem que romper, não tem jeito. E aí eu tava num momento desses em que eu comecei a questionar tudo em que eu cria. Não em Deus. Sim. Mas em como é esse Deus, como que ele realmente age, como que realmente ele faz, qual o propósito que realmente ele tem para a humanidade, onde que eu realmente me encaixo nisso. E eu comecei a entrar em crise com relação a isso, ao evangelho. Eu cheguei para Deus e falei francamente, eu falei, Deus, olha só, tem um monte de igreja, beleza, multiforme graça, cada um fala uma coisa, tá? Tudo bem. Mas tem coisas que são muito diferentes umas das outras, pô.
tem gente, cada um fala uma coisa diferente. Às vezes você vai na mesma igreja e tem um monte de gente, cada um falando uma coisa muito diferente. As pessoas se contradizem. O cara fala uma coisa, daqui a pouco outro fala outra coisa, contradizendo aquilo que foi pregado no domingo anterior. E aí eu falei, Deus, eu não quero gastar minha vida inteira para chegar no final da vida e descobrir que eu estava errado. Que eu gastei minha vida inteira numa coisa que eu chamava de evangelho, mas que na verdade era só uma mentira. E eu rasguei o verbo com Deus assim, eu não fui arrogante com Deus, mas eu expus a minha dor. Eu falei, eu preciso de uma revelação, eu quero ouvir direto de você. Eu quero ser ministrado pelo teu Espírito, eu quero saber quem você realmente é, eu quero saber quem realmente eu sou, eu quero saber qual é a verdade, eu quero que você me fale. E aí foi interessante que nesse momento, eu tinha acabado de ser promovido na empresa onde eu trabalhava, uma empresa de publicidade. Eu sou ruim com data, mas foi por volta de 2008, 2007, 2008. Foi por aí. 2008, acho. Enfim, 2007, 2008. Foi nessa fase aí. Eu tinha acabado de ser promovido na empresa onde eu trabalhava. Meu salário tinha aumentado, estava lindo. E aí, eu tinha acabado de abrir isso para Deus. E aí eu ouvi Deus me falar o seguinte, que era para eu pedir demissão no meu trabalho. Meu Deus. Eu tinha acabado de comprar um apartamento. Caraca. Com contas para pagar, com tudo assim, tá? E o que eu ouvi Deus me falar era que era para eu pedir demissão no meu trabalho, que isso estava sendo gerado por ele, essa minha inquietação, porque era tempo de eu me relacionar com ele, aprender quem ele é, e que ele tinha pressa nisso, porque eu ia precisar disso muito rápido. Caramba. Loucura, né? E aí, coisa que eu não recomendo pra ninguém, a menos que você tenha muita clareza de que foi Deus que falou. E aí o que eu fiz? Eu pedi demissão do meu trabalho. Caramba. Com todas as contas pra pagar, com tudo que tinha. E aí eu pedi demissão na empresa. E aí falando, cara, que isso, pô? E uma empresa que é o seguinte, foi a única empresa onde eu trabalhei com carteira assinada na vida. Porque depois eu só empreendia, né? Antes disso, depois disso. Mas ali eu trabalhei algumas vezes. Porque eu trabalhei, saí para empreender, aí aumentaram meu salário, vem para cá, eu de novo aumentaram meu salário, eu voltei, 2 ou 3 vezes aconteceu isso. E aí essa foi a última vez que isso aconteceu. E eu tinha acabado de chegar lá, tava lá um tempinho, mas há meses assim. Uhum. E aí aumentaram meu salário, e aí eu falei, caramba, agora Deus falando pra eu sair. E tipo assim, uma situação ruim, né? Tipo, acabei de voltar, acabaram de aumentar meu salário. Mas eu pedi demissão. E é interessante que no dia que eu pedi demissão, uma pessoa me ligou. No dia? No dia. Me ligou e falou o seguinte, depois que eu já tinha pedido demissão. Cara, eu tava orando aqui, me desculpa por te ligar por isso, mas eu tava orando aqui, nem sei se eu vou ser muito indelicado, mas Deus me falou que é momento de você se dedicar às escrituras e a se relacionar com Ele. Caramba. Exatamente o que Deus tinha me falado. E que eu preciso te ofertar X reais por mês durante algum tempo, que Ele não falou qual vai ser o tempo. E era exatamente o valor do meu salário na empresa. Exatamente com a promoção? Com a promoção, exatamente o valor exato. Exatamente o valor que eu dispensei lá foi o mesmo valor que esse cara, exato, se comprometeu comigo. Aí eu falei, cara, eu acho que é Deus. E até assim, ouvir o cara falar e de fato ele fazer, era outra história, mas eu tava contando era com Deus, não era com o cara. Sim. E aí eu mantive o que eu tinha, né? O que eu tinha entendido de Deus que era pra fazer, e esse cara honrou com a palavra dele. E ele ficou me bancando durante um tempo. Caramba. E tudo que eu fazia na vida durante isso que eu ia perguntar, era só Bíblia? Era só isso. Bíblia e oração. Era orar e ler a Bíblia, orar e ler a Bíblia, orar e ler... Era só isso que eu fazia. E foi a maior experiência que eu tive com o Evangelho, assim, de revelação diretamente da Bíblia. Foi nesse período, eu fiquei alguns meses fazendo isso. Nesse período eu me conectei com algumas pessoas, alguns amigos. Eu posso falar o nome, de boa. Foi a época que eu me conectei de perto com... Conheci o Ângelo Basso, o Fábio Coelho, o Mike Duque, o Anderson Bonfim, enfim, uma série de amigos que a gente o Fábio e a Dani Bravo, né, os Bravos. Conheci uma galera, exatamente foi nesse mesmo período em que Deus me falou que era para me dedicar às escrituras, porque eu ia precisar disso muito rápido, e foi na mesma época que eu conheci esses caras. E pouco tempo depois a gente saiu ministrando em muitos lugares juntos e aconteceu um monte de coisa muito legal. E então, para mim, a maior revelação que eu tive do Evangelho, a maior experiência que eu tive com o Evangelho
foi nesse momento, a partir de uma crise em que eu preferi chegar para Deus e falar: Deus, eu não sei de mais nada, eu estou disposto a zerar tudo, ainda que eu ouça de você que tudo que eu sei até hoje é mentira e que eu estou totalmente errado, eu quero ouvir, eu quero saber. E aí quando eu cheguei para Deus, diretamente para ele, falei: eu não sei nada e eu quero ouvir de você. E foi uma mudança para mim, assim. E aí, só que durante um tempo eu achei que estava muito maluco, porque coisas que o Espírito Santo me falava, algumas das coisas eram diferentes, inclusive de algumas coisas que eu ouvia dos meus amigos com quem eu tinha me conectado. Muitas coisas estavam em comum, muitas coisas não estavam em comum com o que eles criam. E eu falei: caraca, esses caras manjam de Bíblia pra caramba, pô. E o que eu tô ouvindo do Espírito Santo é outra coisa, pô. E eu pensei: eu devo estar muito maluco. E aí, só que aí só depois de anos depois, nessa crise, continuei em crise, assim, acreditando muito no que o Espírito Santo tinha me falado, mas sempre assim: caraca, será? Mas acreditando muito, mas eu ouvia a galera toda falando uma outra coisa, sabe? Nas igrejas, enfim, nos lugares que eu ia, eu via a galera ensinando outra coisa, pregando outra coisa, cantando outras coisas, e eu pensei: eu devo estar muito louco, ou devo ser um grande herege, eu não sei. E aí, depois de um tempo, eu comecei a ouvir alguém falando muito parecido com o que eu estava ouvindo de Deus. Opa, eu acho que eu não estou tão maluco assim. E aí eu fui conhecendo algumas pessoas. E um desses caras foi o Sérgio Ponce. Que aí foi legal que quando eu virei amigo do Sérgio, que a gente começou a se relacionar, ele falou que anos atrás, muito antes disso acontecer comigo, ele passou por uma coisa muito parecida, que ele começou a ouvir algo do Espírito Santo e falava: cara, eu pregava e parecia que eu era um maluco, porque ninguém entendia o que eu estava pregando. E eu pensei, ele falou, eu pensava: não é possível, pô, eu tô muito errado, ou não sei. E foi isso. Então hoje eu sei que eu não sei. Eu acho que eu não sou tão maluco assim, mas eu acredito muito no que o Espírito Santo me falou nesse tempo, cara. Engraçado que comigo aconteceu bem parecido e foi logo antes de eu te conhecer. Foi assim, eu tive essa crise, a minha foi por causa de vários fatores, né, pandemia, enfim. E essa crise também da doutrina que eu seguia. E aí eu entrei também em parafuso, assim. Aí eu falei: Deus, eu creio, eu sei que Jesus, né, morreu na cruz, ressuscitou, é isso que eu sei. Mas do resto eu não sei nada. Eu quero que você agora me diga quem você é. E aí eu comecei também. Maneiro. E aí ele me botou na tua vida. Olha que legal. E aí tudo que ele estava me falando, graças a Deus eu não tive essa crise. Acha que eu era a única louca, porque Deus, ele é tão maravilhoso comigo que ele logo botou você. Porque tudo que ele estava me falando lá no secreto, quando eu te conheci, tu começou a falar e eu: caraca, é isso que Deus está me falando. E é isso. E eu nunca vou esquecer, teve um dia... Foi nessa época o Espírito Santo estava muito ativo, assim, falando essas coisas para mim. E aí eu fui andar com a minha mãe no centro do Rio para fazer umas compras. E a gente no centro, e eu naquela loucura do Espírito Santo falando comigo, e eu comecei a falar para minha mãe várias coisas. E daqui a pouco eu parei e falei para ela assim: mãe, eu tô te falando essas coisas, mas não sou eu. Porque eu tô falando para mim mesma também, porque eu não sabia dessas coisas. Era o Espírito Santo me usando para falar comigo mesmo e para minha mãe. Caraca. E ela só regalou o olho assim e falou: caraca, que legal isso, né? Que experiência incrível. Eu acredito mesmo isso, eu acredito 1000%, é que o maior interessado na nossa relação com Deus é o próprio Deus. E ele já deu infinitas provas disso, né? Ele planejou a gente antes de fazer qualquer coisa. Em Efésios 1 fala que antes de que ele tivesse feito qualquer coisa, ele já tinha planejado que fôssemos filhos dele. Então, antes de qualquer coisa, ele já tinha pensado em nós. E todas as vezes que um homem foi decidindo fazer as coisas sozinho, Deus veio atrás do homem. Sempre foi assim, né? Então, o maior interessado nessa relação é ele. Então, eu acredito que sempre que alguém... Por isso que a Bíblia fala: cara, me busque, você vai me achar se você buscar de coração. Sempre. Então, toda vez que alguém for sincero com Deus e falar: Deus, eu quero conhecer você, vai conhecer. Deus, eu quero encontrar você, vai ser encontrado por ele. Eu tenho certeza de que toda vez que um coração sincero se abre, se torna nu assim diante de Deus, cara, vai ser surpreendido por um amor maior do que já experimentou. Até meio clichê aquele negócio do copo vazio, copo cheio, né? Mas é real, eu vi muito isso. Porque Deus não vai botar mais coisa num copo cheio, não cabe. Então, se você não esvaziar ele, como é que Deus vai encher?
né? Esse copo. E é só ele, né? Então, eu sou muito livre, né? Quando alguém fala assim, como é que eu faço para conhecer Deus? Só se entrega, gente. Se entrega porque ele está disponível, ele está aí do teu lado, né? Não, é só a gente ter esse coração aberto e sincero mesmo. E ele é o maior responsável em querer fazer acontecer na vida de cada um. Eu acho que não importa aonde a gente vá, eu tenho assim mais na minha mente, assim, quando eu falo isso, eu imagino. Acho que não importa por onde a gente passe, Deus já passou primeiro deixando pistas de quanto ele ama a gente, sabe? Muito legal. Ele vai deixando sinais, assim, de quem ele é. Em Romanos 1 fala isso, né? Que Deus criou tudo para que a gente, olhando tudo, o encontrasse nas coisas que ele criou, né? Então ele está sempre se revelando, sempre se aproximando, sempre fazendo. Ele é o maior interessado. Então sempre que alguém abre o coração, vai ser encontrado. Nem é que vai encontrar Deus, não. Vai ser encontrado por Deus. Que é Deus que vem atrás, né? Acho que o céu deve entrar em festa, né? Caraca, olha, mais um ali com o coração totalmente rendido. Muito legal. Muito maneiro. Uma experiência muito boa. E eu sempre falo isso, não é porque a gente tem a oportunidade de estar à frente de uma igreja, de nós sermos pastores, que a gente tem uma unção maior, não tem nada a ver com isso. O Espírito Santo maior dentro da gente, não tem nada a ver com isso. E é bem isso, às vezes chegam pessoas pra gente querendo respostas prontas, porque acho que a gente tem uma unção maior, né? Um Espírito Santo maior, não sei se ele não tem tamanho, né, gente? É igual em todo mundo. E é o mesmo Espírito Santo, É o mesmo né? Espírito Santo. Então, é só realmente a pessoa ter esse coração rendido e falar, Espírito Santo, me revela, fala comigo, eu quero saber qual a resposta para isso, eu te entrego essa fraqueza aos teus pés, me ajuda. Paulo falou em 1 Coríntios, falou, é o mesmo Espírito que efetua tudo em todos. Ele é o mesmo Espírito que faz tudo em todos. Tudo que a gente precisa é o mesmo Espírito que faz. Tudo que a gente almeja é o mesmo Espírito que dá. É o mesmo, em todos, né? Não tem a ver com hierarquia, tem a ver com realmente coração disponível, né? Por isso que Deus não resiste. É legal, né? Que fala que ele resiste aos orgulhosos, mas dá graça aos humildes, né? O cara que fala, pô, não tenho, preciso. Aí, opa, então toma. Eu tenho uma teologia minha. Se não ficar bom, que a coisa corta, não, tô brincando. Mas eu acredito que Deus não tem os escolhidos, né? Mas ele olha os corações, né? E aí, isso é meu, tá? Não sei se até me fala, amor, se tiver alguma coisa na Bíblia que fala sobre isso. Mas eu acho que ele olha lá e fala assim, gente, olha lá, aquele coração daquele ali, aquele ali eu quero pra mim, aquele ali eu gostei daquele coração. Não, eu vou falar o que eu acho sobre isso. Eu acho o seguinte, eu acredito que tudo tem a ver com recurso e com propósito, ok? Deus tem um propósito muito bem estabelecido, desenhado, e a história que está acontecendo não é a nossa história, é a história de Jesus. A história que está sendo contada sobre a terra é a história dele. Tudo é para ele, a Bíblia inteira fala sobre ele, a criação aponta para ele, tá? Tudo aponta para ele. Então é a história dele. E existe um propósito muito traçado, que é de sermos filhos de Deus através de Jesus, por louvor da sua graça gloriosa, é o que a Bíblia fala. Então existe um propósito a ser cumprido. E tudo que Deus fez sobre a terra, tudo que Deus criou, inclusive a gente, tem que cumprir esse propósito. E sempre que eu pego um recurso, seja o que for, e uso esse recurso para cumprir esse propósito, Deus me dá mais recurso para cumprir esse propósito. É ser fiel no pouco e Deus vai me colocando sobre muito. Eu pego o que ele já colocou na minha mão e vou fazendo ali. Então eu não acredito que Deus escolha uns ou outros. Mas ele percebe assim, aquele cara ali, aquela mina ali. Não, então, eu não falei de ser escolhido. Não, isso, aí entendi. Mas falando assim, com relação ao coração e tal, acho que tem a ver com isso. Tipo assim, imagine que você pegue um saco de doce e deixa na mão de alguém e fala o seguinte, eu quero que você pegue esse saco de doce e distribua para as crianças na rua tal. Aí você dá o saco de doce na mão da pessoa e a pessoa pega e come todos os doces, chupa todas as balas. Você não vai pegar um segundo saco de doce? Você pode até fazer, Deus é misericordioso, né? Deus faz. Mas é diferente de quando o cara pega todo o doce e faz exatamente o que era para fazer. É a parábola do talento. Então, pega os recursos são de Deus para cumprir a vontade de Deus, para cumprir o propósito de Deus. E aí, quando a gente é fiel ao que ele colocou na nossa mão, Deus vai dando mais recursos para que a gente faça mais coisas. É a questão de que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus e vivem segundo o propósito dele. Tudo coopera. Então, se eu uso o meu tempo
para cumprir o propósito de Deus, eu vou ter cada vez mais tempo. Deus vai arrumar meios de que eu tenha cada vez mais tempo disponível para fazer isso. Se eu pego o meu dinheiro e uso para isso, Deus vai arrumar uma forma de que eu tenha cada vez mais dinheiro para isso. Se eu uso os meus bens, os meus recursos para isso, Deus vai me encher cada vez mais de bens e recursos para isso, porque eu estou usando todos os recursos para o propósito dele. Então eu acredito sim que Deus olhe para alguns e fala assim, caramba, entendeu? Mas, e nem é só, assim... Estamos apontando para Jesus, e ótimo. Só que Jesus não precisa ser bajulado. Deus não precisa, Deus não tem crise de identidade. Tomara que você não acabe com a minha teologia. Não. Eu tô concordando. E, assim, tem gente que acha que Deus precisa. Deus se alimenta dos louvores. Não, Deus não se alimenta. Deus é que é a fonte. A gente é que se alimenta do que Deus dá, né? E aí o que acontece é o seguinte. Só que Deus ama tanto, Ele é tão cheio de graça, misericórdia e amor, que todas as vezes que a gente honra Jesus, a gente é beneficiado por isso junto, que é o que a Bíblia chama de reino de Deus. É a vontade de Deus sendo feita na terra, assim como é no céu. Existe uma vida plena pra gente aqui na terra, que tem a ver com quanto eu creio nessa vontade de Deus e estou disposto a cumprir esse propósito. Quanto mais eu disponibilizo do meu tempo, do meu recurso, que na verdade não é meu, que é dele, para isso, eu vou vivendo o reino de Deus na terra. Eu vou vivendo a realidade do céu na terra. E aí, tem gente que está salva. Legal, foi livre do inferno. Mas tem uma vida de desgraça na terra, vive sofrendo. É o reino de Deus, porque salvação é uma coisa, o reino de Deus é outra coisa. As pessoas confundem essas coisas. Então tem muita gente salva, vivendo uma desgraça, vivendo o inferno na terra. Então, quanto mais a gente entende que tudo é para a honra dele, para a glória dele, não tem jeito. Deus age por princípios, né? A gente semeia, a gente vai colher, né? Quanto mais a gente retiver, mais falta. Quanto mais a gente servir o propósito, mais a gente reina em vida. É o que a Bíblia fala em 1 Coríntios. Não tem jeito. Maravilhoso. E agora... Estraguei sua teologia, não, né? Não. Então tá bom. Eu ia continuar com ela mesmo. Tô brincando. Tem umas coisas que a gente fica, né? A gente fica pensando, querendo pensar com a cabeça de Deus, né? Olha isso, que pretensão, né? Mas às vezes a gente acha, né? Porque tem gente que a gente olha e tem um coração tão bom, assim, tão maravilhoso, e a gente fala, gente, essa pessoa precisa conhecer Deus, né? E, enfim, a gente deseja isso, é uma coisa que age no coração da gente. Enfim... chegou aquela pergunta, gente, eu não sei se eu vou conseguir fazer igual meu marido, porque ele nasceu para isso. Nada disso. Vamos ver se eu vou conseguir. Tá? Ou eu vou fazer do meu jeitinho, acho que é mais fácil. Imagina que esse microfone tem o poder de projetar a sua voz por todas as épocas, eras e passado e presente hoje, adorei, e futuro, e que a sua voz ecoasse por todas essas eras, enfim. Só que você só pode falar uma coisa. Pode ser uma frase, pode ser uma palavra. Mandei bem, né? Mandou muito bem. Melhor do que eu falando. Não, mentira. O que seria? Estou super curiosa, com certeza vai ser uma coisa muito especial. Eu acredito que existe um propósito. Eu amo pensar, estudar e pensar sobre isso, propósito, identidade. O que eu diria, então, vamos lá, resumir e vou explicar. O que eu diria não existe nada mais poderoso do que ser você. Nada mais poderoso do que ser você. A gente perde muito tempo tentando ser as pessoas que a gente vê. E tá tudo bem ter referências e ter parâmetros, mas a gente às vezes perde muito tempo tentando ser o outro e a gente se frustra porque a gente não vai conseguir ser o outro. A gente fica se comparando com os outros. Só que Deus tem um propósito que é um propósito mundial, universal, o propósito eterno de Deus. Mas Deus tem algo muito específico para cada um, que tem a ver com a nossa identidade, com coisas que Deus chamou a gente para fazer. Bill Johnson tem uma frase que eu amo, que é quando você entender quem Deus criou você para ser, você não vai querer ser ninguém além de você mesmo. Então, eu acredito que é muito poderoso saber quem a gente é. A gente economiza tempo, economiza recurso, economiza esforço, a gente não se frustra, a gente não vive ansioso, a gente sabe quem a gente é. Aí podem falar até outra coisa, mas eu sei quem eu sou. O inferno pode falar outra coisa, mas eu sei quem eu sou. Aí de repente vem uma circunstância, caramba, tá difícil, mas eu sei quem eu sou. Então, pode parecer uma oportunidade incrível, mas fala, mas eu sei quem eu sou. Isso aí não tem a ver com quem eu sou. Quem eu sou tem a ver com isso aqui que eu estou fazendo.
E aí a gente é muito mais efetivo, eficiente, eficaz no que a gente faz, quando a gente entende quem a gente é. Só que para descobrir quem a gente é, não existe outra maneira. A gente não vai descobrir quem a gente é olhando pra gente. Só existe uma maneira de eu descobrir quem eu sou, é olhando pro meu pai. Olhando para Deus. Então, olhando para Deus, descobrindo quem Deus é, que eu descubro quem eu sou. Quanto mais eu mergulho em quem Deus é, mais eu tenho revelação de quem eu sou. Essa questão do autoconhecimento, do cara que olha para si, para descobrir o que ele pode fazer, para mim isso é muito perigoso, porque eu não sou parâmetro para descobrir quem eu sou. É como eu olhando pro espelho e só vou ver o superficial, uma imagem, uma idealização que eu tenho de mim mesmo. Né? Mas o Espírito Santo mostra quem eu sou, e outra forma incrível de descobrir quem eu sou é na relação da igreja. Por isso que a igreja é tão importante. Porque pessoas vão ver coisas que eu mesmo não vejo, ou vão corrigir noções erradas que eu tenho de quem eu sou. Porque eu tenho parâmetros ou uma falsa ideia de quem eu sou. Mas as pessoas vão ver com mais clareza quem eu sou, melhor do que eu mesmo. Né? Então, mergulhar em Deus e mergulhar em relacionamento na igreja. É muito poderoso saber quem a gente é. Muito bom, muito bom. Obrigada, Moreco. Foi muito boa a entrevista. E a entrevista não, nossa conversa. Eu esqueci de falar algumas coisas. Você esqueceu de falar uma coisa. Do Focato, instrumentos musicais, isso, maravilhoso. Boa. Esqueci de falar para deixar o seu like, curtir, compartilhar, dividir essa conversa com mais pessoas, essa conversa poderosa que vai ajudar a vida de muita gente. E do Focato também, eu não tenho esse dom, mas enfim, né, amor? Eu acho que tá bom, Focato, me perdoa. Bom, especial amanhã é meu aniversário. Isso. É pra você, nessa data querida, muita felicidade. Sobrou uma velhinha. Aê! Ai, gente, eu acho que eu tô desconfiada. Ai, meu Deus do céu, não! Ai, caraca, agarrou, não vai. Sorte sua. Meu Deus, travou. Sorte minha, porque até ano que vem a gente... Eu fiz isso uma vez na sala de casa. Eu fiquei limpando a casa 1 ano, aparecia coisa ainda. Você fez uma vez também aqui dentro, não foi? Ano novo. Calma aí. Eu acho que eu orei bastante. Já era, deu ruim. Vai, Alexandre, vai. Eu sou bom nisso. Ai, que medo. Não vi na minha cara, não. Travou, já era. Obrigada, Senhor. Deus livrou a gente. Já era. Ainda bem. Queria fazer uma surpresa, mas enfim. Obrigado. Deus é bom, obrigado por isso. Obrigado, Romeu, Alexandre, Thaís. Obrigado, mano. Tô indo embora? Isso, pode ir embora, a gente vai comer o bolo sozinho. Obrigado você que assistiu a gente até aqui. Obrigado, Deus é bom. Até a próxima, valeu, fui. Beijo. Não, ia ver o que, mano?